Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso estudo sobre as equações de Maxwell, vamos ver hoje a lei de Gauss do magnetismo. Bem, nós já vimos na aula passada a lei de Gauss elétrica, né, que estabelece que o fluxo elétrico é igual à carga elétrica contida numa superfície fechada. A lei de Gauss do magnetismo estabelece que o fluxo magnético total através de qualquer superfície fechada é sempre zero. Tá? Então, em termos simples, fluxo magnético é igual a zero, através de qualquer superfície fechada, representado aqui através de uma integral de fluxo, integral de superfície de B dA. Por que isso? Tá? Bem, só para lembrar que B para nós é o vetor indução magnética, densidade de fluxo magnético, e H é o vetor campo magnético. Mi, supondo que seja uma constante, B e H são absolutamente uma é proporcional ao outro, então quando eu me referir a B ou a H, como o pessoal de física faz, o pessoal de física chama B de campo magnético e H de intensidade de campo magnético, tanto faz aqui, tá? Essa lei aqui vale tanto para o B quanto para o H. Na verdade, o fluxo de B ou fluxo de H através de uma superfície fechada é sempre zero. Por que isso acontece? Isso acontece porque as linhas de fluxo magnético são sempre linhas fechadas. E por que são sempre linhas fechadas? Porque não existem monopolos magnéticos, ou seja, cargas magnéticas isoladas na natureza. Isso é diferente do que acontece com o campo elétrico. Eu tenho carga positiva elétrica, carga negativa. As linhas de campo elétrico, por exemplo, começam na carga positiva e terminam na carga negativa. Uma é fonte, a outra é sorvedouro de fluxo elétrico. Tá? Em campo magnético não existe carga magnética isolada, elas sempre ocorrem aos pares. Por exemplo, num ímã permanente aqui, ó, eu tenho um dipolo magnético, o polo sul e o polo norte. Fora do ímã, as linhas saem do polo norte e chegam ao polo sul, mas por dentro do ímã elas se fecham. As linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas. Então, qualquer superfície fechada gaussiana que eu coloque aqui, sempre vai ter um certo número de linhas entrando e as mesmas linhas saindo, de modo que o fluxo magnético total é sempre zero. Em qualquer posição isso acontece. As linhas que entram são sempre as mesmas que saem. Tá? Mesmo no caso de um campo magnético gerado por uma corrente elétrica, não de um ímã permanente, mesmo se essa corrente for variável no tempo, irrelevante, as linhas de campo magnético são sempre linhas fechadas. Tá? Então, se eu colocar uma superfície gaussiana aqui, eu vou ter uma linha entrando, a mesma linha saindo, uma linha entrando, a mesma linha saindo, o fluxo vale zero magnético através de qualquer superfície fechada. Isso é na forma integral. E se eu quero na forma local? Bom, nós já vimos como fazer o procedimento, obter uma a partir de outra, tá? Então aqui eu tenho o fluxo magnético é igual a zero. Tenho um volume delimitado por uma superfície S. Nesse caso, eu vou passar direto para o teorema da divergência, tá? Quem tiver dúvida sobre o teorema da divergência, tem o nosso mini curso de cálculo vetorial com explicação, interpretação física, interpretação geométrica, etc. Tá? O que diz o teorema da divergência? Ele diz que o fluxo de um campo vetorial F através de uma superfície fechada é igual à integral do divergente desse campo vetorial no volume delimitado por essa superfície. É o que diz o teorema da divergência. Ele é bastante óbvio, na verdade, tá? Olhem lá no mini curso de cálculo vetorial, vocês vão ver que ele é bastante óbvio, tá? Porque F dA é fluxo. Aqui eu tenho fluxo por unidade de volume. Fluxo por unidade de volume é o divergente. Integrado no volume dá o fluxo. É isso, em termos bem simples, tá? Se eu quero que o meu vetor, eu quero considerá-lo o vetor B, então eu faço F igual a B, eu tenho que BdA, integral de superfície, é igual à integral de volume do divergente de B. E isso a gente sabe que é igual a zero. Está aqui. E essa igualdade vale para qualquer superfície, tá? Qualquer superfície, uma superfície genérica. Então, isso só, se é sempre zero, significa dizer que esse integrando aqui, o divergente de B, é sempre zero. Ou seja, a lei de Gauss do magnetismo diz que divergente de B igual a zero. Pode escrever dessa maneira aqui também. É diferente da lei de Gauss elétrica, que diz que o divergente de D é igual a ρ. Ρ é densidade de carga elétrica. Como não existe carga magnética isolada,
aparece sempre aos pares, então aqui dá 0, certo? Vamos ver dois exercícios para ilustrar a lei de Gauss do magnetismo. Primeiro na forma integral. Exercício 1. Calcular o fluxo magnético através da superfície semisférica, da figura abaixo, aqui tem uma superfície semisférica, uma abóbada com a forma de semisfera, certo? Tem um raio igual a 2, e nessa região a densidade de fluxo magnético B é dada por 0,5 kT. T é de Tesla, é a unidade da indução magnética, da densidade de fluxo magnético. K é o vetor unitário na direção vertical, na direção Z. Então, nesse caso aqui, o meu B é constante. Bom, eu quero calcular o fluxo magnético através dessa semisfera, dessa abóbada semisférica. O problema é que aqui o produto escalar ele depende do ângulo entre B e DA. DA é o vetor normal à superfície. E esse ângulo, ele varia em cada ponto da superfície. O meu DA tem uma inclinação diferente. Então, isso poderia complicar o cálculo dessa integral de superfície. Tá? Mas como que eu vou resolver então? Bom, uma maneira bastante simples é utilizando a lei de Gauss do magnetismo. A gente sabe que o fluxo magnético através de qualquer superfície fechada é sempre zero. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa minha superfície semisférica e fechá-la com essa base circular representada aqui. Tá? Então, o fluxo magnético através dessa superfície fechada é o fluxo através da superfície semisférica, magnético, e o fluxo através da base circular, certo? Então, eu calculo duas integrais e eu sei que a soma delas é zero, pela lei de Gauss do magnetismo. O que eu quero, então, passando aqui para o outro lado, o que pede o enunciado da questão é justamente o fluxo através dessa superfície semisférica. Mas eu acabei de mostrar de maneira bem simples, pela lei de Gauss do magnetismo, que isso é igual ao fluxo através da superfície inferior, com o sinal trocado. Tá? Então aqui eu tenho a superfície inferior, que é a base aqui dessa figura. Nesse caso é bem mais simples de calcular esse fluxo, por quê? Porque o meu B está na direção vertical e o vetor DA também está na direção vertical, certo? Eles são antiparalelos aqui. Então o cálculo fica bastante simplificado. Então B vale 0,5K, dado no enunciado, e o vetor DA para essa superfície circular aqui plana, disposta no plano XY, é o vetor que aponta para baixo. Então ele aponta na direção Z negativa. Então é menos DA, sua magnitude, vezes K. Eu vou pegar essas duas expressões e substituir aqui no lado direito. Para calcular, o que pede o exercício é esse termo, que é a integral de fluxo através da superfície semisférica superior. Certo? Então, aqui tem menos. Esse menos aqui aparece aqui dentro. Aqui tem K escalar K. Ora, o produto escalar de um vetor unitário por ele mesmo é 1. Certo? Então, K escalar K vale 1. Então, bastante simples, porque não poderia fazer aqui nesse cálculo, tá? Porque eles têm um ângulo diferente. Aqui eles são paralelos, então facilita bastante. 0,5 é uma constante, vai para fora da integral, menos com menos simplifica, tá? E sobrou então a integral da área da base dA. Quanto vale essa área da base aqui pintada de azul? Bastante simples, πr ao quadrado, é uma área circular. Então, o raio foi dado, 2 metros, tá? Então, dá 0,5 vezes π vezes 2 ao quadrado. Eu calculei então que a área do fluxo através dessa superfície semisférica é 2π Webers. Weber é a mesma coisa que Tesla vezes metro quadrado, ou Tesla é Weber por metro quadrado. Tá certo? Então a gente verifica aqui ó, que o ângulo entre DA e o vetor B é sempre um ângulo menor do que 180 graus, então acaba dando positivo aqui, tá? Por isso que o fluxo é positivo. Se você imaginasse uma superfície fechada, essas linhas aqui estão saindo por essa superfície. Certo? Então foi bastante simples utilizando a lei de Gauss. Vamos ver agora a lei de Gauss na forma local, na forma diferencial. Então, o segundo exercício. Um campo vetorial é dado por F com 3 componentes, que dependem de x, de y e z. Está em coordenadas cartesianas. Tá? Verificar se esse campo pode representar uma densidade de fluxo magnético, se ele pode representar um vetor B. Em última análise, será que esse campo aqui pode representar um campo magnético? Bom,
A gente sabe que para representar um vetor B, o divergente desse campo tem que ser nulo. A lei de Gauss diz que o divergente de B é igual a zero. Tá? O fluxo por unidade de volume em qualquer ponto é zero. Não existe fontes nem sorvedouros para o campo B. Tá certo? Portanto, eu vou simplesmente calcular o divergente de F. Se ele for igual a zero, então sim, o F pode representar um vetor B. Se ele for diferente de zero, não pode. Então, como que se calcula o divergente de um vetor? Em coordenadas cartesianas, bastante simples. Deriva as componentes em relação a x, y e z. Quanto vale fx? É o que multiplica i. Quanto vale fy? Está aqui. Fz está aqui. Bastante simples. Então, quanto vale a derivada desse termo em relação a x? Ora, esse termo não depende de x, só depende de y e z. Então, é constante em relação a x. Logo, a derivada é zero. Derivar uma constante é zero. Tá? E aqui, derivar em relação a y. Ora, esse termo, a componente fy, também não depende de y. Depende só de x e z. Então, deriva uma constante zero. Mas, a derivada em relação a z, ela depende de z. X ao cubo e y, considero constante em relação a z. Agora, a derivada de z ao quadrado em relação a z vale 2z. Então, vale 2z que multiplica x ao cubo e y. E isso é diferente de zero. Tá? Então, eu cheguei à conclusão que o divergente de F não é nulo em todos os pontos do espaço, como tem que ser para representar um campo magnético B, tá? Uma indução magnética B. Então, a conclusão a que se chega é que esse campo vetorial não pode representar uma densidade de fluxo magnético B. Não pode representar um campo magnético porque tem um divergente que é diferente de zero. Tá bom? A gente termina aqui a lei de Gauss do magnetismo. A partir da próxima aula, a gente vai estudar a terceira das nossas equações de Maxwell, a lei de Faraday. Tá bom, pessoal? Até lá então!